Vamos continuar a nossa estrutura da DVA. Falamos na aula anterior, o item 1, as receitas, o item 2, insumos adquiridos de terceiros. Já fizemos uma primeira grande observação, que o custo das mercadorias, dos produtos ou dos serviços vendidos na DVA inclui os tributos. Muito cuidado com isso. E aí eu tenho ali o valor adicionado bruto, que seria as receitas menos os insumos adquiridos de terceiros. E continuando esta numeração, nós vamos trabalhar agora o item 4, que são as retenções. Então, o valor que eu tenho de depreciação, amortização e exaustão são as retenções que a empresa ela tem. Combinado? E aí, essas retenções elas vão também estar registradas aí. Aí eu vou para o item 5, que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade, que é a diferença entre o 3, o valor adicionado bruto, menos as retenções, depreciação, amortização e exaustão, que você busca lá na demonstração do resultado do exercício. Pronto. Aí eu tenho o valor adicionado recebido em transferência, que como eu falei, são aqueles valores que são gerados por outras entidades, mas transferido para a entidade que nós estamos analisando. É isso que a gente tem em relação a esse valor. É o valor adicionado recebido em transferência. Que eu vou ter o resultado de equivalência patrimonial, tá certo? Que pode ser, olha aí, receita de equivalência patrimonial, que aí ele é positivo, e eu posso ter despesa de equivalência patrimonial. Que aí esse valor ele é negativo. Eu tenho também aqui as receitas financeiras, que vão englobar receita de juros, vão englobar descontos financeiros obtidos, e outros, como variação cambial ativa, tá? E esses outros aqui, eu vou ter, por exemplo, receita de dividendos, quando a empresa tem um investimento avaliado pelo método de custo. Eu tenho também receita de aluguéis, tá? Que a empresa tenha. Olha aqui. Aluguéis. Eu vou ter franquias, receitas de royalties, e outros exemplos. Somando esses itens, eu vou ter o número 6, tá bom? Eu vou ter o número 6. E aí, por fim, eu tenho o valor adicionado total a distribuir, onde eu vou somar o 5 mais o 6, porque você percebe que todos os valores aqui são positivos, exceto a despesa de equivalência patrimonial. Então, a partir disso, eu chego ao meu valor de número 7. Então, o valor adicionado que a empresa teve, que ela vai distribuir, é a soma do 5 mais o 6. Então, você precisa seguir essa estrutura e, claro, a gente vai ver com exemplos que é bem fácil e bem rápido responder as questões. E aí, pessoal, eu tenho uma distribuição do valor adicionado. Olha, o 7, ele é igual ao número 8. Então, o valor que a empresa adicionou para a sociedade é o valor que ela vai distribuir. Lembra? É a riqueza criada pela companhia, valor adicionado total a distribuir. E como essa riqueza é distribuída, o mesmo valor eu vou distribuir para 4 agentes. E essa estrutura, como eu falei, é do CPC 09. Lembra? Lá da lei ele fala em empregados, aqui vai ser pessoal. Lá ele fala em governo, aqui vai ser impostos, taxas e contribuições. Lá ele fala em financiadores, aqui vai ser remuneração de capital de terceiros. E lá ele fala em acionista, aqui vai ser remuneração de capitais próprios. Somando
esses itens, eu vou ter aí referido montante. Combinado? Então, somando aí os referidos itens, tá certo? Nós vamos ter aí esse montante. Pronto. E aí eu vou somar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, tem que dar igual ao número 8. Mas e aí, Felipe, o que é que entra nessa parte da distribuição? Vai entrar aqui, pessoal, do pessoal a remuneração direta dele, tá certo? Que aí corresponde, por exemplo, a salários, férias, 13º, comissões e etc. Benefícios, ele tem auxílio saúde, ele tem vale transporte, ele vai ter auxílio alimentação, e etc. E ele tem o FGTS, né, que é um benefício concedido. Lembrando, e ele vai tentar confundir você, essa é uma grande pegadinha, FGTS, ele não é tributo. Lembra disso, tá? FGTS, ele não é tributo. Então, somando esses três, eu vou ter aqui essa parte de pessoal. Pronto, Felipe. Bom demais. Cuidado só com essa parte aí de FGTS. Tranquilo. Vamos então avançando aqui em relação às nossas análises. Beleza. O que é que eu vou ter mais? Aí eu vou ter 8.2. Impostos, taxas e contribuições. Eu tenho cada imposto, né? Federal eu tenho mais. Eu tenho imposto de renda, eu tenho imposto sobre produtos industrializados, eu tenho IOF, imposto sobre operações financeiras, eu tenho imposto de importação e imposto de exportação. Estadual, eu tenho ICMS, né? Que é o imposto de circulação de mercadoria, eu tenho IPVA sobre veículos e eu tenho também o ITCMD, o TCD, que é sobre causa, transmissão, causa, morte e doação. E municipais eu tenho o ISS, que é o imposto sobre serviço, o ITBI sobre transferência de bens imóveis e eu tenho IPTU sobre a propriedade, fora as taxas e contribuições. Então aqui eu vou ter, por exemplo, ó, IPI, IOF, imposto de renda, taxas e etc. Aqui tem mais. Estaduais, eu vou ter o ICMS, o IPVA, as taxas ITCMD e outros. Só alguns exemplos. Lembrando, muito importante, que o nosso ICMS aqui, pessoal, ó, ele é o ICMS apurado. Como assim, Felipe? Outra pegadinha? Sim. Se eu tinha um ICMS recuperado de 10 e eu tenho um ICMS recolhido de 30, 30 menos 10, eu vou apurar 20, que vai ser recolhido líquido. É esse o valor que a gente leva em conta. Pronto. Municipais, eu vou ter o ISS, eu vou ter IPTU, taxas, etc. Pronto. Remuneração de capital de terceiros. São aquelas pessoas que financiam a entidade. Como eu falei, tá? São pessoas aí que financiam a entidade. Pronto. Então eu vou ter, por exemplo, aqui, despesa, né? Aqui eu vou ter, que na verdade seriam financeiras, né? Seriam financeiras, é algo mais completo. Eu vou ter aqui a despesa de juros.
Eu vou ter aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, os descontos financeiros, que na verdade seria financeiros, tá? Descontos financeiros concedidos, beleza? Aqui era receita, né? Lembra? Aqui era obtidos, tá? E outros. Eu tenho aluguéis, claro, despesa de aluguéis, né? E aí outras naquele sentido lá de direitos autorais, franquias. O que mais, Felipe? Royalties. E etc. E outros aí. Pronto. Somando aqui, né, 8.2, 2, 1 e 3, eu vou ter 8.2. E somando esses daqui, eu vou ter aqui o 8.3. Tá? E remuneração de capital próprio é aquilo que é para os sócios. Então eu tenho o juros sobre o capital próprio. Nós vamos ter os dividendos. Nós vamos ter lucros retidos ou prejuízo do exercício. E nós vamos ter participação dos não controladores nos lucros retidos só para fins de consolidação. Isso acontece quando eu tenho uma demonstração consolidada, onde eu tenho a demonstração da empresa e das suas investidas, que isso vai acontecer menos, tá? Claro que lucros retidos ele é positivo e prejuízo do exercício ele é aqui negativo. Quando eu somar esses 4 itens, eu vou ter aí o nosso montante. Combinado? Nós vamos ter aí o nosso montante. Então, essa parte aí, bem importante para o nosso estudo. Beleza? Nós vamos ter aí bastante informação importante, tá? Claro que nós vamos agora reiterar alguns pontos importantes. Eu vou trazer aqui para você. Desculpa. Beleza. Eu vou trazer aqui para você. Mas é lembrar, durante a explicação, e o que é que você precisa saber, Felipe? Né? Meu amigo, é saber se ela é obrigatória ou não, por causa das normas, tá certo? Aqueles pontos iniciais do CPC 09, o conceito de valor adicionado, o conceito de DVA e a sua estrutura. E muito cuidado com as observações específicas que a gente tem. Por exemplo, Felipe, eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que lembrar, por exemplo, tá certo? Que no caso da receita eu incluo os tributos, inclusive o IPI, aqui na DVA. Que o custo eu vou incluir os tributos, inclusive os recuperáveis. Vai ter pegadinha sobre isso. Que FGTS não é tributo. Que o ICMS eu tenho que pegar o valor apurado. Eu tenho que tomar cuidado com esse valor adicionado recebido em transferência. Ele causa ali também muitas dificuldades. Então, esses pontos é para estar colado na sua parede, dentro da sua carteira ou da bolsa. É algo que você sempre tem que estar lembrando. Vai dormir pensando nisso e acorda pensando nisso. Que é a cereja do bolo da DVA. E responde várias questões. Olha aí, que bom, que bom. Pronto. Então, liga o alerta. Ó, atenção. Ó, o olhão esbugalhado, ligado, pulando. Deixa eu ver o que é isso. Primeiro ponto importante. Somente entra os itens do período na DVA. Né? Aqui nós estamos falando da DVA. Então, cuidado. Distribuição de lucros anteriores, isso não entra, só vai entrar aquilo que foi do período. Regime de competência. O que mais, Felipe? Receita inclui os tributos sobre venda, tá? Então, ele inclui aqui os tributos sobre vendas, inclusive
o IPI. O custo das mercadorias vendidas, ele inclui os tributos recuperáveis da compra. Também já falei essa informação aí. Importante, tá? Importante. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o ICMS, PIS e COFINS, tá? FGTS, pessoal, não é tributo. Muito cuidado. FGTS, ele é distribuição. De pessoal, tá? E por fim, nos impostos, taxas e contribuições, lembra que eu pego o ICMS apurado no período, ou seja, é a diferença entre ICMS a recolher menos o ICMS a recuperar. Combinado? Então, é isso daí que a gente tem em relação aos nossos procedimentos. Beleza? Pronto. Tranquilo. Combinado. Então isso daqui é muito importante para o nosso estudo, tá bom? Isso daqui tem que estar marcado, né, na sua cabeça e no seu coração, além da estrutura da DVA. Pronto, Felipe, o que mais? Olha, vamos então responder uma questão. Apesar de antiga, uma questão que reflete um pouco do que a gente vai ver. Claro que a gente vai já fazer um exemplo de DVA. Os gastos com serviços de terceiros e materiais utilizados para a construção para a própria empresa devem ser apropriados na demonstração do valor adicionado como o quê? Olha, os gastos que a empresa fez com serviços de terceiros e materiais utilizados na construção de ativos próprios, de ativos para a própria empresa, devem ser demonstrados em qual demonstração, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitos podem pensar, ah, Felipe, é construção de ativos próprios? Eu lembro, é a receita, é lá em receitas, mas cuidado. Aquilo é em receitas, mas se ele falar receita relativa à construção de ativos próprios, ele não está falando isso. Ele está falando os gastos que eu tive para construir esse ativo que vai virar essa receita. Ah, esses gastos com serviços de terceiros e materiais, lembram, tá? Gastos com terceiros e materiais, está aqui, ó. Gastos com serviços de terceiros e materiais, isso é insumos adquiridos de terceiros. Então, se é insumos adquiridos de terceiros, o nosso gabarito é a letra D de dedicado. Pronto. Esse é o nosso gabarito que a gente tem que apresentar. Tranquilo, Felipe. Bom demais. Bom demais aí para a gente resolver a nossa questão. Pronto. Tranquilo. Então vamos ver agora, tá? A nossa estrutura da DVA, tá certo? Eu vou fazer um exemplo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro o método detalhado, apresentar toda a demonstração como deve ser feita, para você revisar o que nós acabamos de estudar. Porém, depois eu vou fazer aquele método sensacional. Método Felipe, método turbo de resolução na prova. Porque no dia da prova, eu estou focado em marcar alternativa. É o X da aprovação. Combinado? Pronto. Então vamos lá. Olha, a demonstração do resultado do ano de 2018 da empresa comercial Vendemos Quase Tudo S.A. apresentava a seguinte composição com os valores expressos em reais. Aí eu tenho aí, Vendemos Quase Tudo S.A., DRE, tem os valores. O valor dos tributos recuperáveis que estavam incluídos no preço de compra dos produtos que foram comercializados no ano de 2018 era de R$ 87.500. Pronto. Olha o que ele está dizendo, informação importante.
O valor dos tributos recuperáveis que estava no preço de compra dos produtos que eu vendi, que virou CMV, era isso daí. Opa, o CMV está líquido. Lá para a DVA, eu vou ter que adicionar esses tributos. O valor adicionado a distribuir gerado pela empresa Vendemos Quase Tudo S.A. no ano de 2018 foi em reais de quanto? Olha, lembrando lá da nossa numeração, vamos ver onde é que fica cada item desse. Ó. Receita, fica em receitas. Impostos, vai ficar lá na distribuição para impostos, claro que o valor líquido. Receita líquida não traz. Custo, vai ficar lá em insumos adquiridos de terceiros. Não estou dizendo que todo, né? Ou se tem que adicionar alguma coisa. Despesa de depreciação e retenções. Despesa com salários é distribuição na forma de pessoal, 8.1. Despesa com aluguéis é remuneração de capital de terceiros. Despesas financeiras, remuneração de capital de terceiros. E despesas com impostos sobre o lucro, isso é distribuição na forma de impostos. Aqui lembrar que eu vou também adicionar. Pronto, aqui eu já fiz uma parte. Aí eu vou fazer lá a nossa DVA, tá bom? Nós vamos fazer então a nossa DVA de forma organizada, trazendo aí os seus valores. Então eu vou fazer aqui primeiro o método, olha aqui, método detalhado da DVA. Pronto. Então eu vou ter quem? Eu vou ter que são as receitas, tá bom? Pronto, Felipe. O que é que eu vou ter de receita aí nesse valor? Eu vou ter aqui o valor de 1.750.000. Então eu vou colocar aqui receitas, o valor de 1.750.000. Eu vou precisar de um espaço aqui depois, mais ou menos desse aqui, tá bom. Pronto. Então eu vou colocar aqui que eu tive 1.1 receita de vendas no valor de 1.750.000. Que somado com outros itens só tem esse, ficaria 1.750.000. Pronto. Aí eu vou para quem? Eu vou para o 2, que são os insumos adquiridos. Está ficando um tamanho grande aqui, mas te dá um jeito. Vou abreviar, tá, pessoal? De terceiros. Pronto. Quem que eu vou ter aqui? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o 2.1, que é o custo, olha aqui, das mercadorias. Custo das mercadorias. Aí lembra que esse valor ele está líquido de tributos. Então eu vou ter que adicionar. Eu vou ter que adicionar esse montante aí, levando em consideração o custo mais os tributos recuperáveis. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 8, o 2, ele vai ficar 850.000, mais os tributos recuperáveis da compra de 87.500, que vai ficar 00, aqui 5, aqui 7, 5 e 8, 13, fica o 3, vai 1, 1 mais 8 dá 9. Então eu vou ter aqui menos 937.500. R$937.500. Pronto. Aí eu vou ter o 3,
que é o nosso valor adicionado bruto para essa questão, tá? E aí, claro, pessoal, que eu vou começar a abreviar, porque você na prova vai colocar VAB, valor adicionado bruto, que é 1 menos o 2, tá bom? 1 menos o 2. Então eu vou ter que pegar lá, ó, 1.750 menos 937 e 500. Fica o 0, 0. Corta, fica 4. Aqui 10 menos 1, 9. E aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 4 menos 3, 1. 17 menos 9, isso vai dar 8. Então aí eu vou ter esse valor de 812.500. Pronto. Aí eu tenho aqui o valor adicionado bruto. Mas não é o valor que eu quero, porque eu quero o valor adicionado a distribuir. E aí nós vamos continuando. 4, eu vou ter depreciação, amortização e exaustão. Que é de quanto, Felipe? Olha, aqui tem uma despesa, já usei esse, 75 mil. Então, 75 mil. Lembra que eu tenho que diminuir também. Então, eu vou ter o 5, que é valor adicionado líquido produzido pela entidade, que é 3 menos o 4. Então, eu vou ter aqui 812.500 menos 75 mil. Pronto. Quando eu fizer isso daí, vai dar quanto? Ó, aqui vai ficar 5, 0, 0. Aqui não dá para diminuir, fica 0. Aqui fica 12. 12 menos 5, 7. Aqui corta, fica 7. Aqui fica 10. 10 menos 7, 3. E aqui 7. 737.500. Pronto. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o 6, que é o valor adicionado recebido em transferência, que eu não tenho nada. E aí eu vou ter o 7, que é o quê, Felipe? Que é o valor adicionado a distribuir, que vai ser 5 mais o 6, que aí eu vou ter o valor aqui de 737.500. E aí o nosso gabarito vai ser o quê? O nosso gabarito vai ser a letra E. Claro que eu fiz bem detalhado, como forma de a gente revisar toda a estrutura. Os outros valores não incluídos aí é porque nós não temos, tá? Nós não temos. Aí, claro, como forma de revisão, eu vou fazer a distribuição e depois eu vou fazer um método turbo. Mas antes disso, a gente vai, né, dar aquela encerrada para não ficar vídeos muito longos e voltamos com mais conteúdo para você.